E aparentemente os momentos de paz da equipe do Corinthians parecem não chegar. A todo dia aparecem mais informações e mais escândalos envolvendo a equipe do Corinthians. Dessa vez a gente tem não só uma crise financeira envolvendo essa atual gestão, mas também a gestão passada. Aproveita, já curte esse vídeo. Para quem não me conhece, eu me chamo Josi Freitas, sou jornalista, produzo conteúdo esportivo todos os dias nas redes sociais, não só aqui no YouTube, mas também lá no Instagram, como no TikTok. Então, se você tem outras redes sociais, aproveita e já me segue lá, @FalaJosi. Agora, voltando pro vídeo, a gente tem que falar sobre algumas coisas que vem acontecendo na equipe do Corinthians. Eu já falei basicamente um vídeo também sobre o que vem acontecendo, mas as novas informações. A gente tem aí dentro, falando sobre Campeonato Brasileiro, a gente tem uma equipe do Corinthians que até rodada passada estava na zona de rebaixamento. Saiu do jogo, exatamente no jogo passado contra o Atlético Goianiense, um jogo em que começou ganhando por 2-0 e no finalzinho a equipe do Atlético acabou empatando, mas a questão é que o Corinthians está na 15ª colocação e apenas 6 pontos conquistados em 8 partidas. Há uma deficiência muito grande quando se diz ataque na equipe do Corinthians. O Corinthians, nesses 8 jogos, fez apenas 5 gols. Desses 5 gols em 2 jogos. 3 contra a equipe do Fluminense e agora 2 contra a equipe do Atlético Goianiense. As 2 últimas foi, até então, do Yuri Alberto. Mas a gente tem que pontuar não só isso, mas também o fato que no final de semana o Corinthians vai enfrentar nada mais, nada menos que a equipe do São Paulo. Uma equipe que basicamente depois da vinda de Zubeldia não sabe o que é perder nas competições. E aí um clássico majestoso vai acontecer lá na Neoquímica Arena. O Corinthians vai ter ali o apoio da sua torcida que se faz presente, sempre presente ali quando os jogos são na Neoquímica Arena. Só que já para esse jogo o Corinthians tem alguns desfalques. Primeiro a gente tem o Garro, que vai aí pagar o efeito suspensivo, né, exatamente por levar cartões amarelos. Félix Torres, que tá ali ajudando a sua seleção, foi convocado. A gente tem também o Gustavo Henrique, que levou 2 cartões amarelos no jogo contra o Atlético Goianiense. O Corinthians até jogou o segundo tempo com um jogador a menos, então também é mais um desfalque. A gente tem aí também Romero também servindo a sua seleção. São desfalques que, querendo ou não, acabam dificultando a equipe, principalmente na zaga. A gente tem a saída do Félix Torres, que é o zagueiro titular, e aí o cara que estava para suprir essa necessidade, jogar no lugar dele, também é expulso. Então, definitivamente, a zaga vai ser um ponto bem importante e interessante de ver como é que o Antônio Oliveira vai tentar solucionar esse problema. Lá pelo lado direito do campo, Mateuzinho jogou como titular no jogo passado, muito porque o Fagner tinha sentido dores musculares. E aí a gente vai também pontuar esse fato de que a gente não sabe se o Fagner vai ter condições de entrar como titular nesse jogo contra a equipe do São Paulo. E o Fagner a gente sabe que é muito importante, principalmente nesse movimento ali, nesse momento de marcação contra os adversários. Levando esse fato ali sobre o jogo do final de semana sobre a equipe do São Paulo, que eu acho que vai ser determinante para saber se essa equipe tem condições de ainda brigar por algo, ou se o Augusto Melo vai ter que ir a todo custo ao mercado tentar trazer ali contratações. Ele mesmo disse que vai tentar trazer 4 ou 5 contratações aí nesse meio do ano. Mas a questão é que nesse começo de ano, que o Corinthians fez muitas contratações, a gente está falando de 6 meses, nesse primeiro semestre, o Corinthians investiu cerca de 130 milhões em contratações. E aí dentro de campo a gente não vê isso se resolver. Se a gente colocar só Sul-Americano, o Corinthians passou como primeiro colocado do seu grupo, mas eu sempre falo, né, a Sul-Americana não é uma competição tão absurda, uma competição tão, como é que eu posso dizer, tão disputada. Tem um nível menor, principalmente se comparando a Libertadores. E aí, dentro do Campeonato Brasileiro, como eu já falei para vocês, a situação é péssima. Ainda tá ali na próxima fase da Copa do Brasil, mas a gente sabe que é um jogo diferente ali da Copa do Brasil. São 2 jogos. Mas aí a gente tem um ponto importante também, que pode ser que entre um dinheirinho ou pelo menos saia um grande peso de dentro da equipe do Corinthians, que é o Fausto Vera. Fausto Vera, que é um jogador que tem apenas 2 gols, ou é 3, se eu não me engano, mas eu acho que é 2 gols
dentro da equipe que está há muito tempo e ainda assim não consegue de forma alguma fazer ou ter um bom desempenho dentro da equipe alvinegra. Todas as vezes que entrou, principalmente no segundo tempo, acaba desperdiçando muitas chances e principalmente ali no coletivo ele não se encontra e também não consegue ajudar a sua equipe. E aí o Boca Juniors, ontem, na verdade, quarta-feira, isso, oficializou o pedido, né, pela compra do Fausto Vera, e o Boca Juniors disse que quer comprar ali cerca de 50% do valor econômico do jogador, que a equipe do Corinthians, querendo ou não, por esse momento que vem passando sobre as dívidas, talvez facilitaria essa venda do jogador argentino, né? E querendo ou não, enxugaria um pouco mais ali a questão da folha salarial da equipe. A gente também tem que pontuar outras coisas, que tudo que vem acontecendo na equipe do Corinthians, querendo ou não, chega a parte do elenco. E aí o elenco se mostrou nesses últimos dias bem irritados com a diretoria e fora os salários atrasados, né? Ano passado o Corinthians passou 11 meses com salários atrasados e aí já nesse ano foram 2 meses de salário atrasado. O Augusto Melo disse que quitou todas as dívidas em questão de gestão, pagou os 2 meses de atraso, mas ainda tem, se eu não estiver enganado, alguns atrasos em questão de direitos de imagem e algumas coisas atrasadas ali desde então. E aí, querendo ou não, isso também atinge a equipe do Corinthians, que tem um jogo importantíssimo no final de semana contra a equipe do São Paulo. Mas aí eu queria saber de você, torcedor, o que você acha disso tudo? A diretoria e incompetência de todos os anos passados, não só dessa, acaba refletindo dentro do campo e aí acaba prejudicando, ou mais a falta de qualidade técnica de dentro de campo acaba prejudicando também a administração da equipe do Corinthians. No final das contas, os dois lados estão bem prejudicados, mas eu queria saber de você, torcedor, o que é que você acha? O que é que, nesse momento, o que é que poderia ser feito para tentar modificar e mudar um pouco aí do que vem acontecendo com a equipe do Corinthians? E olha, se você gostar desse tipo de conteúdo, curte esse vídeo. Se você não me segue, por favor, porque isso me ajuda muito. E agora, bora pro próximo vídeo.